Olá, eu me chamo Adna Thaís e estarei apresentando um trabalho intitulado Otimização do tempo de setup em ISMD em uma indústria do setor de eletrônicos do Polo Industrial de Manaus. O trabalho faz parte da área 1, Engenharia de Operações e Processos de Produção. Os autores deste trabalho foram Woodson Fetelli da UFAM, Marcelo Albuquerque, Vitória de Mello, Adna Thaís da UFAM e Dassara Gomes da Estácio. Para a realização deste trabalho foi necessária a busca de alguns conceitos no referencial teórico, sendo eles linha de produção, tempo de setup e dispositivos de montagem em superfície conhecidos como SMD. O objetivo do estudo foi criar um procedimento sistemático para promover a redução do tempo de setup na troca de modelos no processo de linha de inserção automática de dispositivos SMD em uma fábrica do Polo Industrial de Manaus. Souza enfatizam que, apesar de necessário, o setup deve ser minimizado para evitar a perda de tempo e maximizar a produção. Dessa forma, a metodologia consistiu na adoção de ferramentas de manufacturing para o mapeamento das atividades realizadas durante o setup, e dentre elas, o SMED, que é a troca rápida de ferramentas. Partindo da premissa da inexistência de controles e metodologias voltadas à gestão de setup na organização alvo desse estudo, a metodologia seguiu alguns passos para que pudesse ser obtido o resultado final. Partiu da revisão de literatura e avaliação no processo de setup. A partir daí, nós seguimos os 5 passos do SMED, que foram análise e observação, avaliação e eliminação de operações, separação e classificação das atividades, avaliação das atividades, simplificação e racionalização das atividades e, por fim, a avaliação, análise e relatório. Como resultado da pesquisa, foi analisado o processo de produção, que está baseado em uma linha de montagem SMD, conforme a figura 2, que apresentou o arranjo físico dessa linha, e identificou-se que o processo todo levava em média 100 minutos nas atividades internas do setup e que não havia um tempo estimado ou uma meta para a realização das atividades externas. Cabe destacar que a empresa também não tinha controle e metodologias de gestão de setup. Dessa forma, o conceito de atividade interna e externa não estava claro aos colaboradores, portanto, foi necessária a realização de reuniões para que todos colaborassem com ideias e sugestões sobre quais atividades poderiam ser realizadas antes do setup das máquinas para a troca de modelo ser realizada. Assim, por meio da ferramenta 5W2H, foi proposto um checklist de atividades contendo prazos e responsabilidades que foram desenvolvidos por todos os envolvidos no projeto, com a finalidade de reduzir os tempos de setup e sistematizar as ações com respeito a estas atividades. Aqui a gente apresenta o resultado do 5W2H. Cabe destacar que as atividades foram desenvolvidas no período entre setembro a novembro de 2019, a maioria na própria linha SMD, e que não tiveram custo. Os custos foram mínimos. E assim, com base na análise dessas atividades, foi elaborado o procedimento de setup, conforme as ações realizadas, e foram categorizadas por níveis, conforme detalhado abaixo. Para este trabalho, foram consideradas as ações desenvolvidas no âmbito das atividades para os níveis 1, 2 e 3, ficando os demais níveis 4 e 5 para uma validação futura, por se tratarem de atividades que envolvem outros atores da empresa e não apenas a área de SMD. A diferenciação de cada nível se deve à caracterização dos mesmos. No nível 1, a linha recebe o mesmo modelo anterior para a produção. No nível 2, a linha recebe outro modelo para a produção. No nível 3, a linha recebe um novo modelo que nunca foi produzido na mesma. E assim elas foram divididas nesses níveis, e cada nível foi ainda dividido em 3 momentos, que foram 24 horas antes do setup, 2 horas antes do setup e setup com a linha parada. E cada um desses níveis tem ações a serem tomadas para reduzir o tempo de setup. No nível 3 foi incluindo ainda a folha de setup. Por fim, como resultado final da proposta, se obteve redução dos tempos que não acrescentavam valor, criando uma padronização e uniformização dos procedimentos, resultando no aumento da capacidade produtiva. Os processos foram registrados em formulários e depois analisados, o que facilitou o registro e análise dos dados coletados, possibilitando o balanceamento das atividades internas e externas por meio da transferência de atividades executadas no momento em que a máquina se encontra parada, para antes de iniciar as atividades para a troca do modelo que necessitam da máquina disponível. Como resultado do estudo, a adoção da metodologia SMED permitiu a redução dos tempos de setup, na ordem de 63% para o nível 3, que era o último nível, 50% para o nível 2 e 50% para o nível 1,
Tais reduções permitiram ao planejamento da produção o maior controle dos tempos de parada planejada para a troca de modelos e o melhor aproveitamento do tempo disponível para a produção.